Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Eu pensei e orei bastante a respeito do que compartilhar com vocês aqui hoje. Eu tentei trocar de lugar. Falei para Deus, se eu voltasse na fase em que eles estão, não na minha, já chegando aos 50, vovô, né? Mas se eu estivesse na fase deles, entendendo hoje o que é importante para a vida, o que eu gostaria de ouvir, quais os estímulos que eu gostaria de receber. Enquanto eu estava fazendo essa avaliação, o Espírito Santo falou comigo, fala do que você recebeu e do que te trouxe até aqui. E eu entendi que eu não precisava nem imaginar, né, alguma outra coisa que eu gostaria. Muitas delas vieram ao longo do tempo, não vieram tão cedo. Mas algo que eu tenho certeza, né, que me marcou, me impactou desde a minha adolescência, me trouxe até o lugar que eu estou servindo a Deus, é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se é um tema que eu possa dar a essa mensagem, será vivendo por algo maior. Em Atos, no capítulo 20, a Bíblia fala que Paulo marca uma reunião em Mileto com os presbíteros de Éfeso. Ele está em viagem, ele não pode se dirigir até Éfeso, e é como se, adaptando ao nosso contexto, Paulo parasse numa viagem em Campo Largo e chamasse os presbíteros de Curitiba para ir até ele e ter uma conversa lá. E o texto diz o seguinte, de Mileto, vou ler a partir do verso 17 até o 24 de Atos 20, vou ler na Nova Almeida atualizada. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu quero especialmente destacar o verso 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando Paulo fala a respeito de não considerar sua própria vida preciosa para si mesmo, em função de um anseio, né, de uma obsessão por completar a carreira, ele está falando que sua vida era norteada por algo muito maior do que mere simplesmente propósitos egoístas ou naturais e terrenos. Então, quando ele está nessa conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele está procurando estimulá-los por meio do seu próprio exemplo. Ele diz, vocês sabem que eu tenho servido o Senhor com toda humildade, com lágrimas, né, diante das provações, das ciladas que os judeus colocaram diante de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês sabem o preço que eu tenho pagado até aqui, mas nunca deixei de anunciar a vocês o que fosse proveitoso, nunca deixei de ensinar isso publicamente e também de casa em casa, nunca deixei de testemunhar tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E ele diz agora, indo para Jerusalém, a única garantia que eu tenho é que o Espírito Santo me assegura que o que me aguarda de cidade em cidades são cadeias, são, né, perseguições, prisões, sofrimentos estão à minha espera. Muitas vezes nós ficamos tentando estimular as pessoas a viver o Evangelho de forma mais intensa, né? Pregá-lo é um desafio ainda maior. E muitas vezes com todo estímulo e encorajamento é difícil fazer alguém romper a inércia e se mexer. Mas Paulo está dizendo, eu sei que o que me aguarda são sofrimentos, são prisões, e mesmo assim ninguém me segura. Mesmo assim ninguém me para. Mesmo assim eu estou de cabeça erguida, seguindo sempre adiante. Por quê? Ele diz, porque eu não considero
minha vida preciosa para mim mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo, e ele afirma isso em outra conversa no livro de Atos, eu estou disposto não apenas a ser preso, eu estou disposto a morrer pelo evangelho de nosso Senhor Jesus. E aqui nós vemos alguém que, obviamente, está comunicando algo que é fora do padrão. Ele está dizendo, eu não vivo por aquilo que normalmente guia e dirige a vida de vocês. Preocupações apenas com aquilo que é natural e terreno. Ele está dizendo, eu vivo por algo maior. E essa ideia de viver por algo maior não apenas concede nobreza aos objetivos, aos alvos, aos propósitos, mas eu acredito que a ideia de viver por algo maior envolve necessariamente, inevitavelmente, a ideia de sacrificar algo menor. Porque para que você consiga viver por aquilo que é maior, você provavelmente vai ter que sacrificar algumas coisas menores. Ele está dizendo, eu estou disposto a sacrificar o meu conforto, eu estou disposto a sacrificar aquilo que me agrada, eu estou disposto a sacrificar minha própria vida. E o que leva alguém, não apenas um gigante do Novo Testamento, da fé e da história da igreja como Paulo, mas o que leva alguém a absorver esses valores e conseguir entrar nesse lugar de convicção e nortear a sua vida de uma forma inabalável por esses princípios. Acredito que isso é a soma do entendimento de muitos princípios e valores da palavra de Deus, sem contar que a gente pode destacar a própria experiência de Paulo, que o leva a um entendimento mais profundo dessas verdades espirituais. Mas, embora ao longo do caminho haja inúmeras experiências, né? E as experiências são importantes, são marcantes, elas despertam a nossa vida. Acredito que em outros momentos o que eu e você precisamos para permanecer firme no mesmo trilho, decididos a viver por algo maior, é a consciência de verdades e princípios que devem nortear a nossa vida. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância de viver por algo maior, construindo isso em cima de 3 alicerces. No primeiro, eu quero falar da importância da gente definir o que é mais importante. Quando falamos em termos de vida, e não apenas vida terrena, mas vida eterna. Em segundo lugar, a gente precisa entender que, depois de compreender o que é mais importante, nós vamos ter que batalhar com o que eu vou classificar aqui de distrações da vida terrena. Qualquer pessoa que entende a importância de ser norteado por aquilo que é eterno, precisa estar consciente de que ele vai travar uma batalha com distrações da vida terrena. E em terceiro e último lugar, eu queria destacar aquilo que para mim, eu particularmente acredito que é uma das formas de nós nos mantermos firmes na perseguição do alvo. É aonde ajustamos o nosso foco, a importância de estar mirando, né, visando a recompensa eterna que Deus tem para nós. Essas verdades são parte do balanço que eu tenho feito, né, daquilo que tem guiado a minha vida. São mais de 30 anos de ministério. Deles, né, praticamente aí 28 anos e meio só no exercício do ministério pastoral. E durante esse tempo e essa caminhada, eu consigo olhar para trás e perceber que desde a adolescência eu precisei parar, pensar, e lógico que a gente não descobre essas coisas sozinho. Eu dei ouvidos ao que Deus diz, ao que homens e mulheres de Deus que viviam de uma forma diferenciada diziam, mas foi parar para avaliar no que consiste a vida. E eu queria que você fosse rapidinho comigo, lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu queria que a gente lesse a partir do versículo 13. Jesus está ensinando publicamente, e no momento da sua mensagem, do seu ensino, ele é interrompido por uma pessoa que se dirige a Jesus fazendo um pedido. Eu não sei se você tivesse tido a oportunidade, né, de estar presente nos dias do ministério de Jesus e pudesse de alguma forma abordá-lo e pudesse fazer algum tipo de pergunta ou pedido a ele, se você já imaginou o que é que você escolheria, como você gastaria o crédito da pergunta. Eu já pensei nisso muitas vezes, e já briguei comigo muitas vezes, mudando de ideia, né, repensando, analisando. E nós temos aqui um camarada que teve a chance que muitos de nós gostaríamos de ter, e aparentemente ele queimou a sua oportunidade. O texto diz assim,
Lucas 12:13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Verso 14 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus publicamente retribui, né? Devolve a resposta daquela pergunta tola de um pedido de ajuda para repartir herança e diz: quem foi que disse que eu estou aqui para esse tipo de coisa? Quem foi que me nomeou nesse lugar e para exercer esse tipo de responsabilidade? Não bastasse essa invertida pública, no verso 15, Jesus começa a ensinar. E o texto diz assim: então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, que ela possui. Quando Jesus pega o pedido daquela pessoa, que é um pedido de ajuda para a repartição da herança dos bens materiais, e simplesmente ele diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, ele diz, falando no pedido que esse tolo me fez, e ele simplesmente, publicamente, agora vai falar contra a avareza. Em primeiro lugar, eu não queria estar na pele desse cidadão. Mas em segundo, eu fico grato a Deus, porque seja ele ou todos os outros, receberam o que eles precisavam. O que esse camarada precisava não era alguém passando a mão na cabeça dele. O que ele precisava era alguém abrindo os seus olhos. Era alguém fazendo com que ele enxergasse a verdade. E a partir do verso 16, Jesus emenda uma parábola. No verso 15, quando ele pede cuidado para não se deixar por qualquer tipo de avareza, ele começa dizendo o que a vida não é, no que ela não consiste. Ele diz: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus tinha uma didática incrível. Muitas vezes, antes de dizer no que algo consistia, ele começa dizendo no que não consiste. Muitas vezes, antes de colocar o fundamento correto, ele começava removendo o fundamento errado. Eu não sei você, mas eu me lembro dessa fase na vida, onde você começa a perceber que dinheiro é tão importante para você acessar tanta coisa. E você começa a imaginar que quanto mais você juntar e tiver, melhor vai ser a vida, né? Não apenas divertida, mas vai proporcionar a você realização, satisfação. E o Senhor Jesus está dizendo, a vida de uma pessoa, isso é a ótica divina, obviamente, não consiste na abundância dos bens que ela possui. Então ele emenda no verso 16, e acredito que aqui, depois de dizer no que não consiste, é que ele vai mostrar no que deve consistir a vida. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Que problemão. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E aí Jesus emenda e finaliza: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Se a vida não consiste na abundância dos bens que possui, Jesus está dizendo não é em riqueza terrena, no que ela consiste. A conclusão que o leva a chamar esse homem de louco, de insensato, né, de botar a classificação de estúpido nele, é quando Jesus diz: assim é todo aquele que junta tesouros para si. Ele quer se enriquecer, mas não é rico para com Deus. Diante disso, a resposta de no que consiste a vida nos remete a uma única conclusão. A vida não consiste na abundância de bens que o homem possui, mas sim em ser rico para com Deus. E quando eu e você começamos a pensar por essa perspectiva, as coisas precisam mudar de figura. Me lembro de um dia onde uma pessoa da igreja mesmo falou: pastor, eu te admiro. O senhor é um homem tão sem ambição. Eu estou dedicando minha vida aqui a enriquecer e o senhor a pregar o evangelho. Eu falei: querido, que você tem suas ambições monetárias, isso já é bem visível para todos nós. Mas, por favor, não diga que eu não tenho ambição. A minha ambição é outra. Você decidiu ser rico só nesse pequeno estágio de vida terrena. Eu decidi ser muito rico por toda a eternidade. A sua ambição te faz se dedicar aqui. A minha ambição está me fazendo construir para a eternidade. Só não diga que eu não sou ambicioso.
nossas ambições são diferentes. Eu e você precisamos entender, e daqui a pouco eu vou falar o que é mirar a nossa recompensa eterna do lado de lá, mas um conceito que precisa nos ajudar a entender a importância do que é ser rico para com Deus e investir na eternidade, é entender o quão breve e passageira é a vida. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 24 e 25, citando um texto do Antigo Testamento, ele diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia trata a nossa vida como algo efêmero, passageiro, breve. Mesmo quando vivemos a medida cheia, quando ela não é interrompida antes. Talvez a fase da vida onde você está, a ficha não caiu ainda. Eu me lembro quando recém-casado e nasceu o nosso primeiro filho, nós começamos a ouvir esse discurso, depois quando veio, né, a segunda, a nossa filha, a gente continuava sempre ouvindo os mais velhos e todo mundo falava a mesma coisa: aproveita, porque passa depressa. Eu ficava bravo, incomodado, dizia para minha mulher: esses pais recalcados que não aproveitaram e não curtiram os filhos, acham que nós vamos cometer a mesma bobagem, fica falando. Meu amigo, deixa eu dizer para você, eu curti cada momento da vida deles. Mas sabe o que eu falo para todos os pais novos hoje? Aproveita, porque passa depressa. É impressionante, né, o como a gente simplesmente vai olhando a vida passar, correr, né, e daqui a pouco você fica se recusando a acreditar que está tiozão, que está ficando velho, não importa se você virou vô, se a barba está branca, né, tudo dentro de você se recusa. Eu lembro quando era garoto, imaginava um cara de 50 anos como muito velho. Agora eu digo, é tão novo, porque tudo é uma questão de perspectiva. Mas quando você pensa em termos do tamanho da duração da vida, da energia, do pique da disposição, gente, eu já passei da metade. Eu já estou, que nem o avião, ele sobe, ganha aquele estágio de cruzeiro, o platô, e depois entra em procedimento de descida. Eu já estou na classificação, queira Deus que o aeroporto esteja bem longe de quem já entrou em procedimento de descida. Então, isso era algo que eu resolvi acreditar quando novo, mas não consegui absorver. Mas acredite, a vida passa muito depressa. Ela simplesmente vai acelerando cada vez mais, até o ponto, às vezes, alguns de nós querer gritar: alguém para o mundo que eu quero descer, porque o negócio fica insano. Alguém disse: pastor, eu tenho a impressão que o tempo passa cada vez mais rápido com os anos. Eu falei: não, a turma que marca lá no relógio diz que é a mesma coisa. Né? Ele falou: mas a sensação é que é mais rápido. Eu falei: deve ser uma questão de proporcionalidade. Quando você tinha 5 anos de idade, um ano era 1/5 da sua vida. Quando você tem 50 anos, um ano é 1/50 da sua vida. Significa que proporcionalmente aquilo significa cada vez menos diante do que você tem. Mas a verdade é que nós vamos assumindo compromissos e eles só aumentam. Né? Eu lembro quando era solteiro, era um nível de preocupação. Quando você casa, constitui família, é outro. Quando os filhos nascem, é outro. À medida que nascem mais filhos, são outros ainda, que eles crescem. Né? E simplesmente a vida ela passa muito depressa. Agora, além de reconhecer o que a Bíblia ensina, que a vida é breve, nós também precisamos reconhecer uma outra verdade, declaração importante, quando a gente quer ser seletivo no que vai investir. Em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 15, a Bíblia diz: como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Essa afirmação bíblica ela é repetida no Novo Testamento. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos exatamente a mesma declaração sendo feita. Né? Quando eu olho para essa afirmação da Escritura, da Palavra de Deus, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia simplesmente diz: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Né? O livro de Eclesiastes diz que você nem com roupa entrou, e você sem roupa sai. Né? Porque essa é a condição e a realidade. Ou seja, tudo aquilo que de material você pode ter ou desfrutar, ele não te acompanha. Essa é a razão pela qual normalmente você não vê um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre. Embora na antiguidade os faraós
fizeram isso, enchiam as suas tumbas, né, que continuam até hoje sendo descobertas, todo tesouro está lá. Eles não fizeram uso de nada disso depois que morreram. Agora, sabe o que é curioso? A Escritura nos mostra que eu e você podemos levar uma única coisa dessa vida. E essa única coisa que eu e você podemos levar, diz o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Você pode repetir isso comigo? Diga, as suas obras os acompanham. Nós não vamos levar nenhum dinheiro, nós não vamos levar nenhum bem, nós não vamos levar absolutamente nada dessa terra, a não ser uma única coisa. A Bíblia diz, o que fazemos, nossas obras nos acompanham. Nos acompanham para onde? Para um lugar onde compareceremos depois da morte. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então depois da morte haverá prestação de contas, haverá julgamento. E no julgamento, que será levado em conta e tratado, diz respeito às nossas obras. Quando eu e você começamos a entender o que é mais importante, né? Quando eu e você começamos a compreender essas coisas, aí o nosso foco começa a ajustar melhor naquilo que é eterno. O Senhor Jesus diz em João no capítulo 6, no verso 27, trabalhem, não pela comida que se estraga, que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Hoje em dia a gente pensa no trabalho não só como meio de sobrevivência, mas de ampliar o conforto. Na antiguidade, eles pensavam em essência na sobrevivência. Mesmo o homem rico que falou, vou encher os celeiros, ele diz, vou parar de trabalhar, vou curtir a vida, porque eu tenho sustento para muitos anos. Hoje em dia, a nossa vida é relativamente mais fácil. Você imagina a época onde o camarada acordava e não tinha nenhum mercadinho, nenhuma loja de conveniência. Ele normalmente tinha que comer daquilo que plantava ou tinha que caçar alguma coisa. As comidas não eram preparadas rápidas como hoje, né? Você joga um miojo, 3 minutos no fogo, está cozido. Não tinha isso. Você vai ver situações desde o Velho Testamento até o Novo, né? A Bíblia diz em Atos 10 que Pedro estava com fome. O povo diz, nós vamos preparar comida para você. Ele diz, vou no telhado orar. Porque a comida não saía rápido, gente. Eles normalmente iam matar o bicho, limpar o bicho, né? Salgar o bicho, assar o bicho. O negócio não era assim tão rápido. E muitas vezes a pessoa trabalhava o dia inteiro para ter o que comer no próximo dia. Enquanto ela garantiu a comida do próximo dia, no próximo dia ela tinha que caçar de novo para garantir a do outro dia. Hoje nós ainda pensamos num pouquinho mais, quando falamos de uma produtividade que pode dar um pouco de conforto, mas Jesus está dizendo, não trabalhem pela comida que perece. Trabalhem por aquela que permanece para a vida eterna. Eu vejo hoje em dia uns crentes pagando uma fortuna para uns coaches. Eu não estou falando contra isso. Priorize e organize a sua vida, mesmo que isso custe algum investimento. O que eu não entendo é uns camaradas pagar tão caro para uns coaches, que às vezes até besteira falam, e não ouvir o conselho que Jesus, que para rebaixá-lo, a gente poderia chamá-lo de o maior de todos os coaches. Mas essas pessoas pagam para ouvir alguém aqui e não ouve o que Jesus do lado de cá está falando de graça. Ele diz, não trabalhe pela comida que perece. Trabalhe pela que permanece para a vida eterna. Se eu e você não definirmos o que é mais importante, nossa vida vai seguir sem rumo ou vai seguir o rumo errado. A segunda coisa que eu entendo é que mesmo quando você entende, compreende isso, você precisa entender que a vida terrena está cheia de distrações. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus fala de uma característica da vida cristã que não é tão popular. O verso 34 de Marcos 8 diz, então convocando a multidão, e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De novo, a ideia de que se você quer viver por algo maior, tem que sacrificar algo menor. Ele disse, você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Deixa eu te dizer, é do meu jeito, não é do seu. São os meus valores, não são os seus. São as minhas regras, não são as suas. Depois de dizer isso, nosso Senhor continua e diz, dito isso, pois quem quiser salvar
a sua vida a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Jesus, obviamente, aqui está destacando valores. E disse: você quer ser meu discípulo? Deixa eu dizer o preço, tem que tomar a cruz. O que é tomar a cruz? As pessoas confundem isso. Um dia um rapaz me apresentou a sogra, falou: pastor, deixa eu te apresentar a minha cruz. Eu fiquei sem entender, eu falei: como é que é? Ele falou: minha sogra. Eu olhei e falei: é uma santa mulher de Deus. Ouvi esse desaforo e não retribuí. Né? Mas o que eu e você precisamos entender é que cruz, diferente do que muitas vezes a gente usa, não é problema ou dificuldade. Quando Jesus foi sentenciado à morte por crucificação, que era uma das formas de execução mais comuns do Império Romano, ele foi obrigado a carregar sua cruz até o lugar da crucificação. Isso era uma confissão e uma admissão pública para todo mundo que o assistia carregando a cruz. Eu fui sentenciado à morte. Sou um condenado à morte. Jesus está dizendo: quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz e assuma diante do mundo inteiro que você vai ter que morrer para você. Você não tem mais o direito de viver para você, se quiser ser meu discípulo. Em outras palavras, ele está dizendo: assuma a sentença de morte. Mas aí ele diz assim no verso 35, quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. Às vezes eu li uns textos que não entendia, pensava: Deus, Senhor, é do contra. O que se humilhar vai ser exaltado, o que exaltar vai ser humilhado. Parece que o Senhor quer sempre ir na contramão. O cara tentou salvar, perde. Tentou perder, salva. Na verdade, o que eu e você precisamos entender é que Jesus acabou de anunciar: você vai morrer para si. Aí diz assim: quem quiser salvar a sua vida, e salvar a sua vida é escapar da cruz. Aí vai perder. É aí que vai dar ruim. A perda não é a cruz. A perda é você fugir da cruz. Mas aí depois ele diz: mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, acertar a cruz, morte para si mesmo, esse a salvará. Ele não está falando nem da salvação eterna, mera e simplesmente. Ele está falando de, muitas vezes, pessoas que querem se poupar da privação em nome de vamos divertir, elas viverão as maiores perdas. Gente que aceita a perda, vamos nos privar do que é necessário, viverão os maiores deleites. Quem está entendendo, diga amém. Aí depois ele pergunta: de que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Mas a verdade é que, ainda que se as pessoas fossem pensar de forma fria, não negociariam a alma. Normalmente não é assim que elas pensam. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba sendo levado e distraído por aquilo que é terreno. A pregação contemporânea do Evangelho tem focado demais aquilo que é terreno. Gente, de coração, eu não estou aqui dizendo que Deus não quer trazer bênçãos que envolvam questões materiais e terrenas. Mas quando o Evangelho parece se reduzir só a isso, aí nós temos algo muito errado. Porque em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então não estou aqui dizendo que ele não pode abençoar sua casa, constituir família, como fez com as parteiras do Egito, que ele não pode te fazer prosperar e derramar inúmeras bênçãos materiais. Mas se o Evangelho for só isso, nós o empobrecemos demais. Ele é muito mais do que isso. E, na verdade, o grande foco não é naquilo que é terreno, é naquilo que é eterno. E muitas vezes nós não percebemos o quanto a gente pode, ao longo do caminho, ser distraído por um foco errado. A pergunta que eu e você precisamos fazer: o Evangelho proporciona só lucro? Ou ele também traz perdas? Se você olhar principalmente a perspectiva natural, terrena, temporária, ele não vem oferecendo apenas ganho, ele vem oferecendo perda. Na eternidade, esqueça as perdas. Ele nos oferece só ganho. Mas agora, muitas vezes eu e você vamos ter que sacrificar algo menor por causa daquilo que é maior. Muitas vezes eu e você vamos ter que sacrificar coisas que nem necessariamente são pecado, mas poderiam nos desviar do propósito. Então, quando Paulo diz em Filipenses 3, versículos 7 e 8, que ele considerava como perda todas as coisas por causa de Cristo, ele mostra que nesse relacionamento, quando Cristo se torna o objeto maior da minha e da sua obsessão, da minha e da sua fascinação, aquele grande alvo, aquele grande propósito a ser perseguido,
Em algum momento nós vamos ter que escolher para algumas coisas e dizer, prefiro te perder do que perder ele. Ele diz, eu prefiro perder essas coisas para que eu possa ganhar a Cristo. Nem sempre significa que algumas coisas são necessariamente erradas, mas algumas vezes elas podem simplesmente nos roubar do plano e do propósito. O próprio Jesus teve que lidar com isso. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, ele diz, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando de uma vida que nasce da morte. Mas a verdade é que se você olhar o contexto, Jesus está falando dele. O versículo 20 começa dizendo assim, ora, entre os que foram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. A Bíblia não diz quem eram esses gregos, só diz alguns gregos. O verso 21 diz, esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. O povo se espremia para tocar em Jesus. A multidão se aglomerava, todo mundo queria, mas de alguma forma, o pedido dessa turma feita a Filipe passa por um filtro. Verso 22 diz, Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe juntos entram em acordo, comunicaram a Jesus. Quem eram esses gregos que conseguiram tão rápido acesso a Jesus? A Bíblia não é clara. Mas a lógica me faz pensar que não se tratava de gente qualquer. Agora vamos pensar no seguinte. A Grécia ainda era, nesses dias, apesar do Império Romano ter se tornado um império de proporções mundiais, depois da morte de Alexandre o Grande, ela ainda era aquela que cultivava o pensamento dominante. Havia-se promovido por todo o mundo o helenismo, a cultura grega, não apenas a língua, né? O Novo Testamento foi escrito no grego mesmo nos dias do Império Romano, mas toda a filosofia. A Grécia era o palco do pensamento do mundo. De alguma forma, eu acredito que a fama de Jesus como ensinador chega lá. E esses gregos vêm fazer uma proposta. A Grécia quer ouvir Jesus. O texto diz assim, quando eles comunicaram isso a Jesus, é o momento que Jesus responde, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu acho que, se eu sou um dos dois, eu penso, nós vamos para a Grécia com o mestre. Agora nós vamos brilhar. Mas quando Jesus fala de ser glorificado, ele está falando de outra coisa. É nesse momento que ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quando Jesus entra no mundo, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Mas Jesus não veio para permanecer filho único. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que ao entrar nos céus, ele entra dizendo, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. A Bíblia diz que o plano é que ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos. Mas ele disse, se eu não morrer, não há multiplicação de filhos de Deus na terra. Sabe o que ele está dizendo? A Grécia pode ser atrativa para mim, na perspectiva humana e egoísta, mas não serve ao plano e ao propósito de Deus. Isso não é promoção genuína, isso é distração. É nessa sequência que Jesus diz, quem ama a sua vida, perderá. PDA. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. Agora ele já está dizendo, eu não vou para a Grécia, e vocês também não vão. Vocês vão ficar comigo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E Jesus diz, agora minha alma está angustiada. E o que direi, Pai, salva-me dessa hora? Não foi, pois, precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão, uma voz audível. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Ele diz, essa voz está sustentando o meu propósito, o meu alinhamento, para que eu não saia do trilho. Vocês é que serão beneficiados pela minha obediência. Quando nós falamos de distrações, gente, não é apenas você perder o alvo em relação ao pecado. Muitas vezes coisas que podem ter cara de aparentemente boas podem concorrer com a visão de um propósito que Deus estabelece no nosso coração. O que vai nos ajudar a não se perder no processo? Se eu e você mantivermos o foco. Se você estivermos de olho para o lugar onde estamos indo. E acredito que eu e você precisamos enxergar sempre
a recompensa. Quando Jesus diz no versículo 25, quem ama a sua vida perde, mas o que odeia, ou aborrece sua vida nesse mundo, vai preservá-la para a vida eterna. O tempo todo ele está falando para mim e para você. Você pode fazer uma escolha de buscar gratificações temporárias ou de buscar recompensas eternas. Se eu e você escolhemos viver por algo maior, não é apenas o quão nobre é a nossa escolha, mas o algo maior também é algo maior, inclusive em termos de recompensa, inclusive em termos de gratificação, inclusive em termos de retorno do investimento. E eu e você precisamos aprender a colocar os nossos olhos na recompensa. Quem está entendendo, diga amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11, Paulo diz assim, porque é necessário que todos nós é cada um sem exceção, nenhum de nós vai escapar disso. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembra de Apocalipse 14, 13, que as nossas obras nos acompanham? Para onde elas nos acompanham? Para o tribunal. Se forem boas obras que merecem recompensa, a recompensa nos acompanhará por toda a eternidade. Mas se tiver algum tipo de julgamento, ele também vai permanecer conosco por toda a eternidade. Nós não podemos achar que isso é um assunto sem importância. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 1 e 2, a Bíblia fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, daquelas bases, do alicerce. Lá, o escritor destaca 6 coisas: o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina de batismos, imposição de mãos. Aí ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando você olha para essas duas, que têm o caráter final, nós não podemos negar que se o juízo eterno é colocado no rudimento da doutrina de Cristo, é algo que nós temos que tratar como essencial, como básico. Haverá retribuição e recompensa. E nossas escolhas na vida terrena deveriam ser norteadas pela percepção das recompensas eternas. Vou repetir isso mais uma vez. Nossas escolhas na vida terrena deveriam ser norteadas pela percepção da recompensa eterna. Dá uma olhadinha comigo em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35. Ele começa falando até o versículo 32 dos heróis da fé. No início do verso 32, ele diz, me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas, porque até então ele relacionou muitos atos de fé de muitos homens de Deus no Antigo Testamento. No 33 ele diz, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, aqui entende-se que está falando de Daniel, extinguiram a violência do fogo, seus amigos, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. No 35 ele diz, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui foi gente que foi livre pela fé. Livre da boca do leão, livre do fogo, livre do inimigo, a fé os livrou. Mas agora ele muda o tom e diz, alguns foram torturados. Não porque a fé não funcionaria para livrá-los. Ele diz assim, não aceitando o seu livramento, para obterem superior ressurreição. Alguns fizeram uma escolha, eu posso, como Daniel, crer e escapar da boca do leão. Eu posso, como os amigos de Daniel, crer e apagar a força do fogo. Eu posso, como outros, crer e ter o livramento do inimigo. Mas e se eu quiser não usar a fé para livramento? E se eu preferir sofrer? Pastor, porque alguém faria essa escolha estúpida? Estúpida se você pensar só no momento. A Bíblia diz que eles estavam de olho numa superior ressurreição. Então, nos rudimentos da doutrina de Cristo, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, depois do juízo eterno. O que se segue à morte no tempo do fim será a ressurreição. O que se segue aos dois é a recompensa e o juízo. Quando eu e você começamos a entender o que a Bíblia ensina sobre isso, em 1 Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que há uma distinção, quando ele está falando do corpo ressuscitado, ele diz no verso 40,
também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. E diz até entre estrela e estrela, a diferença de glória. E diz, no mesmo padrão de corpo, vai ter diferença de glória. Quando chegar a ressurreição, nem todos ressuscitam com o mesmo nível de glória. Entenda, absorva e assimile essa verdade. O céu não tem regime socialista. Ele é igualitário no sentido de salvação, do valor que cada um tem, não de retribuições. Nós colhemos aquilo que plantamos. Isso é determinado por Deus, esse é o padrão de justiça divina. Cada um será recompensado de acordo com aquilo que fez, com o nível da sua doação, com o nível da sua entrega. Esses camaradas estão diante da morte, diz, a gente pode crer e ser livre, mas a gente pode escolher não crer, mirando uma superior ressurreição. E Deus diz, pode. Ele diz, então nós escolhemos morrer. Por quê? Essas pessoas entendem que há algo muito maior do que essa vida terrena de curta duração. Quando Estevão está diante daquele momento onde vai ser apedrejado, ele não faz nenhuma oração por livramento. Ele apenas ora e diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou aceitar esse apedrejamento, eu nem vou orar por livramento. Mas a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, seus olhos se abrem. E a Bíblia diz que ele vê Jesus em pé, à direita do trono de Deus. Eu não sei você, eu fico enlouquecido, quase surtado com esse texto. Porque em toda a Escritura a Bíblia fala de Jesus sentado à direita de Deus. Era um conceito cultural que eles entendiam. Quem tinha autoridade ficava sentado. Quem ficava em pé era o plebeu que estava na frente de quem tinha autoridade. Quando a Bíblia fala de Jesus em pé, para mim é uma das maiores honrarias que Estevão podia receber. Para mim ele está dizendo, um cara como você, que valoriza o que é eterno, que me honra até o fim, até o último suspiro. Eu me levanto do trono para receber com honra aqui no céu. E se existe algo que deveria nortear a minha e a sua vida, é essa disposição que nasce de um entendimento de viver por algo maior. Como eu falei antes, eu não sou uma pessoa, não me considero desprovido de ambição. Minha ambição é outra. Eu decidi que eu queria ter algo que durasse por toda a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz antes que o fundamento é Cristo, isso não pode ser mudado. Mas ele diz, depois que Cristo entrou, o que vai ser construído em cima do alicerce, do fundamento, cada um veja bem como é que vai construir. Ele diz assim, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui está falando não só de um edifício valioso, mas de coisas resistentes ao fogo. Aí ele continua a lista e diz, madeira, feno, palha. Aqui ele não está falando só de um edifício, de um tipo de casa ou moradia que não tem tanta honra, mas ele está falando de coisas que não resistem ao fogo. Ele termina dizendo assim, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sob o fundamento, que é Cristo, permanecer, esse receberá recompensa. Outras traduções dizem galardão, que é a mesma coisa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. A Bíblia faz uma diferença entre salvação e galardão. Se o que eu e você construímos para a eternidade não resistir ao fogo, você entra salvo, mas sem galardão. Como dizia um amigo meu, salvo, mas sapecado pelo fogo. Ele diz, mas se o que você edificou, se você se empenhou, se esmerou, e sobreviver ao fogo, e fogo na Bíblia tem essa ideia de juízo, Deus está dizendo, então você vai ter galardão. Gente, eu não sei qual é o sistema de recompensa eterna. Mas algumas coisas me deixam muito, mas muito seguros. Em primeiro lugar, Deus é justo e qualquer que seja o seu sistema de recompensas, não será jamais injusto. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Então isso é uma garantia. Segundo, ele além de justo, é generoso e criativo.
Eu fico imaginando se ele caprichou tanto nesse mundo, onde a gente gastaria tão pouco tempo, o que é que não nos aguarda, onde eu e você vamos passar a eternidade. Mas algumas escolhas têm que ser feitas, e elas derivam de um entendimento correto no que é que eu e você vamos investir. Eu muitas vezes dizia, desde garoto, que eu descobri que algumas coisas, elas não são experimentadas por qualquer um, ou são desfrutadas por milionários ou por missionários. Quando eu descobri que essa outra categoria também conseguia, ao longo do caminho, não juntar nada para si, mas muitas vezes desfrutar de coisas especiais, falei para Deus, estou no time de cá. Mas um dia ele falou para mim, e se você não tivesse essas coisas? Eu falei, no início eu não entrava. Agora que eu entendi a alegria que elas proporcionam, né? O investimento eterno que isso é. Falei, eu também fico do lado de cá. E depois de mais de 30 anos de ministério, onde durante boa parte do tempo eu vi muita gente me chamar de tolo. Dizer, você não está pensando em você não está pensando na sua família, você não está pensando no seu futuro. Eu só dizia, anote uma coisa, que daqui a uns anos a gente conversa. Deus não é injusto. E se o dia que eu terminar minha vida não tiver um centavo no bolso, não tiver onde nem cair morto, falei, o problema também não é meu, é de vocês que vão ter que me enterrar. Eu falei, o que importa é aquilo que nós vamos desfrutar por toda uma eternidade. Hoje, se eu olho para trás, percebo algumas das boas escolhas que eu fiz, orientado por gente que conhecia o Senhor e a palavra, e obviamente isso foi se consolidando ao longo do tempo, né? À medida que eu mesmo consegui enxergar e entender essas verdades nas Escrituras, eu acredito que isso se deriva de um entendimento que me levou a uma decisão. Eu quero viver por algo maior. Agora, os grandes heróis de Deus não são encontrados só nas páginas da Bíblia, em épocas milenares, muito longe e distante dos nossos dias. O avivamento morável, poucos séculos atrás, nos mostrou que é possível um grupo de pessoas se voltar para Deus de uma forma única e singular. Eles tiveram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, ininterruptamente funcionando. Desse despertamento, pela presença, paixão por Deus e pelos seus valores, um dos maiores movimentos missionários da era moderna da igreja se despertaram. Esses camaradas saíram levando o evangelho por todo o mundo. Agora, conta-se a história de dois deles que vieram para a região, para as ilhas da América Central, e souberam e tiveram a notícia que o dono da ilha tinha milhares de escravos trabalhando e que não havia cristãos nem igrejas entre eles. Eles escrevem cartas pedindo permissão para poder entrar para pregar o evangelho. E o dono nega. E diz, ninguém tem permissão de entrar aqui, a não ser que entre como escravos. Ele escreve uma outra carta. E eles oferecem vender a sua liberdade para entrar como escravos na ilha. E eles precisavam vender a liberdade para ter o dinheiro da passagem. A história acabou não se concretizando dessa forma por questões legais. Na época, eles não eram negros, não se encaixavam no padrão da escravatura, mas eles não sabiam que o processo final seria legalmente derrubado. Eles se dispõem a irem até o fim. No dia que entram no barco, estão para se despedir, aquele momento de choradeira de famílias, amigos e parentes, porque não há viagem com retorno. Eles nunca mais seriam vistos por ninguém. Era uma despedida permanente. Esses dois gritam do barco uma frase que acabou se tornando o lema, o grito de guerra do movimento morável. O grito deles foi que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Isaías 53 fala sobre Jesus e diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Todo investimento, toda abnegação, todo o sofrimento dele por mim e por você é recompensado quando eu e você decidimos servi-lo, mas também é recompensado quando eu e você entendemos o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Ele diz, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele diz, e os que agora vivem, não devem mais viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora tente imaginar hoje,
Se 50 milhões de evangélicos no Brasil, que é a estimativa mínima do que se acredita que somos, resolvesse viver o evangelho nesse nível de doação, um exército de pelo menos 1/4 da nação, comprometido com Cristo até o tutano, dizendo, nós vamos viver em função de algo maior, a igreja não estaria caminhando de forma tão lenta. Mas eu acredito que isso não é um sonho distante, não é utopia, nem algo impossível. Eu acredito que um sopro de avivamento ainda vai varrer a nação brasileira e que nós poderemos corresponder com Deus de uma forma diferente. Mas sabe, não se trata de mero e simplesmente você ser egoísta. Então deixa eu escolher o que no final é melhor para mim. Na verdade, a disposição de Deus recompensá-lo é porque você aceitou o que é melhor para ele, o que será melhor para muitas outras pessoas. E ele diz, para não ser injusto, eu deixo isso bom para você também. Mas se você entendemos o nível de doação de Cristo, mesmo se ele falasse, estou recrutando voluntários, sem nenhuma recompensa, só em nome do que eu já fiz por você, eu acho que isso já deveria ser suficiente para você dizer, conta comigo, eu quero te levar a sério. Sabe, eu acredito que o crente que sai, vira as costas para os prazeres do mundo, mas não entra para mergulhar em Deus de verdade, ele acaba ficando num lugar muito sem graça. Está certo que ele deixou as coisas que custarão a morte eterna, mas ainda que naturais, tinha algum tipo de gratificação e diversão. Mas quando eu e você vivemos uma vidinha religiosa, sem vergonha, eu não acredito que isso seja o grande motivo da troca. Precisa haver algo que norteie a minha e a sua vida para mergulhar nesse negócio de cabeça. Para dizer, eu vou entrar com tudo, eu vou sem reserva, eu vou dar tudo de mim. Outro dia alguém falou, pastor, parece que o que vocês incitam é um certo fanatismo. Não, fanatismo é pouco porque a gente quer. Fanatismo as pessoas fazem sem ter Cristo. O nosso é um outro nível de loucura. Tem que ser mais do que isso. Porque, nas palavras do próprio Jesus, essa é a natureza do Evangelho. Eu e você fomos chamados para viver por algo maior. E para isso nós vamos ter que escolher morrer por algumas coisas menores. Você recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos, onde você está, sentado mesmo. Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda. Eu tentei da melhor forma possível, debaixo da tua liderança e direção, compartilhar aquilo que tem norteado a minha vida por tantas décadas. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, e um discurso que sequer será útil. Mas eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu sei que nesse grupo existem tantos deles que têm recebido do Senhor alguns chamados específicos. Outros que ainda compreenderão isso ao longo da jornada e do caminho. Eu suplico em nome de Jesus. Não nos deixe distrair ao longo do caminho. Não nos permita perder a percepção da eternidade. Não nos permita, ó Deus, ser enganados a ponto de buscar gratificação apenas naquilo que é terreno, passageiro e momentâneo. Nós queremos viver por algo maior. E nessa escolha estar disposto a sacrificar aquilo que é menor. Nós queremos ajustar o foco na recompensa. Que antes de qualquer outro tipo de entendimento que possamos ter desse galardão, começa com o teu sorriso naquela porta de entrada. Dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Não há forma dessas verdades entrarem em nós, a não ser por revelação.
Que o pensamento dominante desse mundo que é tão egoísta, Senhor, não nos domine. Mas que o Espírito de Cristo nos influencie. Como está escrito, que age em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que subsistindo em forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma humana e como homem foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Nós clamamos por esse sentimento que nos leva à mesma disposição de escolhas, de esvaziamento, mas que também um dia determina um outro nível de recompensa. E é por isso que a tua palavra diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho de toda a criatura nos céus, na terra, debaixo da terra. Queremos viver tanto o sentimento de Cristo, que nos leva à disposição de entrega, como também as recompensas eternas. Essa vida é tão curta, Senhor, mas é a oportunidade que temos de entesourar para a vida eterna, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas sim ser rico para com Deus. A riqueza para com Deus não é apenas a escolha de rendição. Ela começa com isso, mas envolve entesourar para a vida eterna. Nós queremos ser úteis ao Senhor. Queremos fazer diferença na nossa geração. Queremos viver o Evangelho de verdade, de forma completa e intensa. E nessa noite, Senhor, queremos, por um lado, nos arrepender de muitas vezes ter um foco tão egoísta, buscando um tipo de recompensa, de prazer e de deleite que nem se compara com aquele que o Senhor propôs. Abre os nossos olhos. Só o Senhor pode nos levar a esse lugar de entendimento e compreensão. Isso sim norteará nossas escolhas. Queremos escolher com sabedoria e semear para a eternidade, investir para a eternidade. Se ao longo do caminho o Senhor nos permitir de alguma forma desfrutar ao longo dessas escolhas de recompensas terrenas, que elas venham, mas não dependemos delas, Senhor. Queremos trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a eternidade. Sopra sobre nós. Não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Que venham dias de despertamento. Que venham dias de uma ação poderosa do Teu Espírito Santo no nosso íntimo, nos fazendo repensar o curso da nossa vida. Antes que chegue aquela fase de arrependimento tão comum a todos na velhice. Razão pela qual a Tua própria palavra nos adverte no livro de Eclesiastes. Lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. O Senhor tem nos dado uma oportunidade que muitos não tiveram de começar cedo, de planejar a devoção de uma vida inteira ao Senhor. Nós não queremos desperdiçar isso. Mas por outro lado sabemos que, como diz 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas do Espírito e para ele são loucura. É por isso que nós estamos clamando por discernimento espiritual. Ilumina os olhos do nosso entendimento, abra a nossa mente e o nosso coração. Permita-nos acessar um nível de compreensão dessas verdades como nunca antes. Mesmo aqueles de nós que já alcançamos parte disso,
Nós queremos entender numa nova medida. Dispostos a sacrificar e te oferecer qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa. Nós oramos em nome de Jesus. E quando chegar os dias da nossa velhice, ou mesmo depois da nossa partida, e aqueles que se lembram de nós forem se referir a nós, Senhor, que possam dizer, viveram por algo maior. Escolheram ser tão nobres, que entraram na classificação de Hebreus 11, homens dos quais esse mundo não era digno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome mesmo. Fale com Deus um instante. Talvez seja uma boa hora de pensar e repensar o curso da sua vida. Suas decisões, suas metas. Talvez seja a hora de fazer alguma entrega específica a Deus. Ao mesmo de clamar para que Ele traga a direção daquilo que Ele tem para a sua própria vida. De modo que você possa se ajustar e se alinhar. Mas acredito que mesmo antes de saber o caminho que nós vamos trilhar, nós podemos dizer como Lutero, grande reformador, posso não conhecer os caminhos pelo qual Ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele é digno de confiança, a ponto de você poder se entregar mesmo antes de saber o caminho, e dizer, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar o destino e o curso da minha vida nas tuas mãos e ao cumprimento do teu propósito. Eu vou escolher viver como Paulo, dizendo, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira de testemunhar o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Cumprir o ministério. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. Esse vai ser o texto que vai dar não só o tom inicial, mas o trilho da nossa conversa. Eu quero ler na Nova Almeida atualizada. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. O texto diz assim, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém. O apóstolo Paulo faz várias declarações nesses versículos que nós lemos, mas eu queria destacar algumas palavras ou expressões chaves. A primeira delas, filhos. A segunda, herdeiros. Mas também quero destacar a expressão até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim como no verso 3, quando ele vai usar a frase assim também nós. O apóstolo Paulo introduz um elemento de comparação, uma alegoria, que muitos discutem se isso era algo cultural ou se era lei no Império Romano.
E eu costumo dizer que o mais importante não é discutir se o que era cultural virou lei, né? Se isso, né, de fato tinha esse peso legal ou não. O fato era que era tão conhecido que Paulo consegue usar isso como uma alegoria de uma verdade que, espiritualmente falando, essa sim é uma lei, é um princípio inquestionável. Qual é? É o fato de que o pai, ele simplesmente olhava para o filho e dizia: legalmente você é herdeiro, você tem direito a tudo, tudo que é meu é seu. No entanto, até o tempo que o pai predeterminasse, e essa idade variava no Império Romano, né? Isso poderia ser aos 16, poderia ser aos 18, né? Há registros disso acontecer até 24, 26 anos de idade. Dificilmente, né, se avançava muito essa idade e dificilmente se baixava essa média aí dos 16 aos 26. Ou seja, o pai dizia para o filho: você pode ser dono de tudo, mas até que chegue a idade certa, você não usufrui da herança. Você fica debaixo de tutores e curadores, gente que vão cuidar de você, vão te orientar, vão te ensinar, mas na prática você não difere em nada do escravo na casa. Ou seja, é dono, mas sem acesso à sua herança completa. Qual a razão dos pais agirem dessa forma? O motivo é muito simples. Enquanto o filho não tivesse um mínimo de maturidade evidenciada, ele não poderia ter acesso à herança. E eu quero tomar isso como ponto de partida, porque quando o verso 3 diz assim também nós, há duas aplicações que Paulo faz. A primeira delas, ele vai dizer: quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Paulo também vai usar isso como uma comparação para o tempo em que estivemos debaixo da lei, sem acesso à plena herança em Cristo e à nova aliança. Mas a mesma analogia serve para o fato de que eu e você, ele enfatiza no verso 7, somos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Mas ele diz no verso 7, se você é filho, também é herdeiro por Deus. A pergunta é: quão herdeiro eu e você podemos nos considerar, quão herdeiros cada um de nós podemos nos considerar de Deus? Em Romanos, no capítulo 8, no verso 17, onde Paulo faz uma abordagem similar, ele diz: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Isso significa que eu e você somos tão herdeiros de Deus quanto Cristo é. Isso precisa gerar em mim e em você uma percepção daquilo que nós temos direito quando falamos a respeito de uma herança. Qual é a herança dos filhos? Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus, como diz o ditado, todo mundo é filho de Deus, né? Quem se torna filho de Deus? João capítulo 1, versos 11 e 12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, falando de Cristo, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nos convertemos, né? Quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, quando abraçamos por fé a obra de Cristo na cruz e somos regenerados. E a partir do momento que somos feitos filhos, nós somos introduzidos a esse lugar de herança. E quando a Bíblia fala de herança, ela literalmente está dizendo que tudo que é de Deus é nosso. Eu esperava um pouco mais de empolgação da sua parte. Eu sempre tive mania, viajando por aí, olhando para tudo que era bonito. Eu gostava de comentar com aquele papai que fez, né? Eu olhava para toda a imensidão de todo lugar onde passava e dizia: tudo isso é nosso. Porque não há uma forma diferente eu e você olharmos para isso. E eu não me refiro meramente a questões materiais, tangíveis, palpáveis. É lógico que nós temos uma herança eterna, essa não será usufruída na sua plenitude ainda, mas em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 22, Paulo diz: tudo é vosso. Ele também vai dizer: vós de Cristo e Cristo de Deus. Então a pergunta é: se tudo é vosso, não é algo literal, então as outras frases da mesma declaração, e vós de Cristo e Cristo de Deus, também não deveriam ser vistos como literais. Mas se nós somos de Cristo, literalmente, não há o que questionar ou relativizar. Se Cristo é de Deus, literalmente, não há o que questionar ou relativizar, a frase tudo é vosso também não deveria ser relativizada. Nós precisamos entender que é um universo, né, de bens, dádivas que Deus nos disponibilizou. O apóstolo Paulo diz que, Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qualquer bênção que você puder imaginar é parte da sua herança. Alguns estão começando a empolgar, os outros ainda parece que estão desconfiados. Gente,
Outro dia alguém falou, não, mas isso está falando da herança futura. 1 de João, capítulo 3, verso 2, diz, amados, agora somos filhos de Deus. Agora, a Bíblia diz, somos filhos, somos herdeiros. João diz, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Nós não sabemos qual o nível de upgrade, de atualização, de melhoria que vai ter. Mas a Bíblia diz, agora somos filhos. O que vem depois ainda não está claro. Então nós não podemos relativizar a herança dos filhos somente para o futuro. Mas o que muitas vezes nós não tomamos conhecimento é de que essa falta de percepção do que é nosso nos impede de usufruir aquilo que está à nossa disposição. Eu anos atrás ouvi uma expressão de um pastor com algo que ele se referiu denominando de a teologia do cabrito. O que era a teologia do cabrito? Ele faz uma analogia em cima da declaração do filho mais velho, né? O irmão mais velho, na verdade, do que nós conhecemos como filho pródigo, da parábola de Jesus. A Bíblia diz que esse camarada, ele está aborrecido, que o filho que desperdiçou todos os bens do pai, quando volta, é recebido com festa. E a Bíblia diz que o pai mandou matar não o novilho cevado. Né? Eu imagino que desde que o menino saiu de casa, o pai já estava lá engordando, né, o novilho, cevando, preparando para o dia da festa. E o mais velho está aborrecido, porque ele diz, eu nunca te deixei, eu servi todo esse tempo, e ele reclama com o pai, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. O pai olha e diz, filho, tudo que é meu é teu. Imagina a indignação do pai, dizendo, você estava esperando eu te dar um cabrito? Todos esses rebanhos são teus. Você podia ter comido quanto cabrito quisesse com seus amigos, a hora que quisesse. E muitos de nós temos vivido um relacionamento com Deus à semelhança do irmão mais velho. A gente está choramingando porque Deus não nos deu um pouquinho do tudo que já é nosso. E imagino Deus olhando para mim e para você e se perguntando por que é que você não entendeu o que já era seu, em vez de estar me culpando por não ter lhe dado. Agora, um texto que me chama muita atenção, está lá em Mateus 15, 26. Quando Jesus é abordado por uma mulher cananeia, um dos evangelhos a chama de Ciro Fenício, a Bíblia diz que essa mulher chega desesperada, dizendo, Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela vem pedir para que Jesus a liberte sua filha. Jesus responde para ela, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. É lógico que estamos falando de um processo, né? Jesus, obviamente, está tratando de algo que Paulo vai explicar aos romanos, dizendo que a salvação primeiro é dos judeus, depois também dos gentios. Indiscutivelmente, os gentios seriam incluídos no plano e no propósito de Deus, mas na ordem, por conta de uma aliança que Deus fez com Abraão, primeiro os judeus. E Jesus está dizendo, eu estou vivendo a primeira etapa, a porta para os gentios ainda não está aberta. A mulher insiste e Jesus diz para ela, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus está dizendo, o cachorro pode ter acesso à casa, pode morar na casa, ser amado e bem-quisto na casa, mas não é parte da família. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, né? Estamos falando do início da Alcance, mais ou menos 2005. Era uma febre no Brasil na época a gente colocar uns adesivos de família, né? A figura do pai, da mãe, da quantidade de filhos nos carros, tentando promover a mensagem, o valor da família. E meus filhos começaram a campanha para a gente colocar adesivo de um cachorrinho junto. Eu dizia, gente, a família não envolve o cachorro. O cachorro mora na casa, mas não é da família. Ele disse, claro que é, pai. Um dia eu fiquei bravo, que peguei um deles botando o sobrenome de Subirá no cachorro. Eu falei, pode parar, o cachorro não é da família. E eles emocionalmente não queriam entender. Pensa num impasse, num negócio que rendeu, que deu discussão. Aí um dia, para resolver o assunto, falei, gente, vamos deixar quem entende das coisas dar a resposta final? Olha o que Jesus disse. Não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Filho e cachorro não estão no mesmo nível. Eles olharam para mim e disseram, apelou. Mas ninguém nunca mais discutiu, não botaram mais o sobrenome de Subirá no cachorro, não tentaram me convencer a tratá-lo como parte da família, né? O ponto que Jesus está explorando não é desprezar a mulher, mas ele está dizendo, o fato de ser aceita na casa, recebida, de transitar por aqui, não te coloca no mesmo lugar. Mas o que é que a mulher respondeu para Jesus? Ela falou, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Em outras palavras, ela está dizendo, não estou tentando usurpar o lugar dos filhos, mas convenhamos, cá entre nós, eles não estão aproveitando toda a comida que o Senhor está dando. Me deixa pegar rebarba, sem usurpar o lugar deles. Me deixa pegar parte que eles não estão aproveitando, desperdiçando. Jesus olha e diz, mulher, grande é a sua fé. E a Bíblia diz, naquela hora, a filha dela foi liberta. Agora pensa comigo, se comendo das migalhas que caem da mesa dos filhos já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está a mim e à sua disposição quando a gente sentar à mesa como filho, entender o nosso lugar e acessar aquilo que nos pertence?
Há uma herança à nossa disposição. E nós podemos viver isso de forma intensa, sobrenatural, poderosa e extraordinária. Mas a pergunta é: como acessamos essa herança? Tudo no reino de Deus vai depender da minha e da sua fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Romanos 5,2 diz: pela fé temos acesso a essa graça. Não se acessa nada do que Deus tem sem fé. Então que a fé é o ponto de partida, isso é indiscutível. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé ninguém recebe nada de Deus. Mas a pergunta é: nós vamos alcançar tudo que Deus tem só com fé? E a resposta é não. E há vários textos que nos mostram isso. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no verso 5, ele diz: acrescentai a vossa fé a virtude ao conhecimento. E ele vai falando de várias virtudes. E ele diz assim: porque se em vós houverem abundar essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ninguém vai entrar lá sem fé. Mas ele está falando de outras coisas que precisam ser acrescentadas à fé. Então a fé é indiscutível, sempre será necessária. Agora a pergunta é o único requisito? Não. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 12, a Bíblia fala que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Como se herda as promessas de Deus? Fé e paciência. Outra tradução diz perseverança. Outra tradução diz longanimidade. Fé e perseverança andam de mãos dadas. Se você quer viver as promessas de Deus, precisa de fé. Mas é sempre fé e alguma coisa a mais. Quem está entendendo? Nesse texto, o apóstolo Paulo introduz um elemento importante para se acessar a herança completa, que é a maturidade. Se eu e você não tivermos maturidade, nós não poderemos acessar a herança completa. Esse é o primeiro tópico que eu quero destacar quando a gente fala dessa herança que devemos buscar e perseguir. Efésios capítulo 4, verso 13 diz: até que todos cheguemos à maturidade. Outras traduções dizem a perfeita ou completa maturidade. A Nova Almeida atualizada diz: até que todos cheguemos ao estado de pessoa madura. Se espera de nós maturidade. Então a palavra de Deus nos mostra que quando eu e você nascemos espiritualmente, somos como crianças, como bebês. 1 de Pedro 2,2 diz que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual para que nos seja dado crescimento para a salvação. Então começamos a vida espiritual semelhante a uma criança que entra no mundo como bebês, mas espera-se que a gente se desenvolva. A Bíblia vai falar de vários estágios do crescimento espiritual, comparados ao estágio da maturidade na dimensão física. Então a Bíblia vai usar o termo de bebês, de crianças, de meninos, mas fala sobre chegarmos à completa varonilidade, ou seja, o estado de homem feito, de adultos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que as crianças se alimentam de leite, mas os adultos de alimento sólido. Então ela usa não apenas as figuras desses estágios do crescimento, mas inclusive questões relacionadas ao comportamento, à alimentação. Paulo diz: quando eu era menino, falava com menino, pensava com menino, agia com menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Seria muito estranho imaginar um garoto de 18 anos alistado para o exército, gritando lá no banheiro: mãe, vem me limpar. Porque espera-se que, à medida que se cresce e amadurece, que alguns comportamentos sejam deixados. Mas a maturidade, ela é necessária também para que se tenha acesso à herança. E Paulo usa esse elemento. Por quê? Sem maturidade, nós podemos botar tudo a perder. Quando você olha a própria parábola do filho pródigo, você tem alguém que tem acesso à herança antes de ter maturidade o suficiente e vai dissipar todos os bens vivendo uma vida dissoluta. Aliás, outro dia um irmão fez um comentário comigo, falou: pastor, eu estava lendo uma matéria e impressionante que aquilo trazia dados e estatísticas, e diz, incluindo os países de primeiro mundo, e diz, mais de 90% das pessoas que ganharam prêmios milionários de loteria perderam tudo em 2 anos. Ele diz, a maioria já no primeiro ano, mas em até 2 anos, 90 e tantos % das pessoas já não tem mais nada. Ele olha para mim e fala assim: essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei: amigo, eu não quero discutir a parte espiritual da coisa, e evidentemente que eu não estou incentivando ninguém ao jogo, nós somos contrários a isso por princípio espiritual, por ética e uma série de coisas. Mas eu falei para ele: tem uma outra pesquisa que mostra que muitos herdeiros de impérios bilionários, estamos falando de corporações, empresas, eles normalmente na segunda geração tem uma probabilidade altíssima de desconstruir, de demolir, estragar tudo o que a geração anterior fez. Isso não significa que tenha algo amaldiçoado. Mas o que você vai encontrar em comum nos 2 casos
é que pessoas que são promovidas para algo para o qual não estão prontas e preparadas, tendem a desperdiçar isso. E deixe-me dizer algo para você, no reino de Deus não é diferente. No plano espiritual não é diferente. No ministério não é diferente. É por isso que Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 6 e 7, que aquele que almeja o ministério, que quer ser visto, ele não pode ser neófito, novo na fé. Não significa que a experiência com Cristo não é genuína, mas ele ainda não teve tempo de amadurecer, de crescer. E nós precisamos entender isso. Aliás, pense algo que tem trazido problema para o reino de Deus desde a primeira geração, desde o início da história da igreja. São líderes imaturos. João escreve a respeito de um camarada na sua terceira epístola, chamado Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. Esse camarada, João diz, ele não nos recebe, e se alguém da igreja receber algum dos nossos, ele expulsa da igreja. Era o camarada que dizia, só eu posso estar debaixo dos holofotes, só eu posso brilhar. Agora eu fico pensando, o que seria receber João, gente? O apóstolo João, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus para compartilhar algo na igreja. Fico imaginando um seminário de escatologia com João, falando sobre as visões do Apocalipse. Diótrefes dizia, na minha igreja João não pisa e quem anda com ele também não. Né? Gente que é insegura emocionalmente, que não amadureceu, que não cresceu, isso tem trazido estrago demais. Eu olho para a minha própria jornada, para a minha própria história. Eu comecei o ministério muito cedo, me dediquei ao Senhor e à obra do ministério muito cedo. E eu comecei a ver muito resultado do ministério e crescimento ministerial bem cedo. Mas em agosto de 93 eu tive um acidente de carro que me gerou uma crise muito grande. Eu falo muito sobre isso no meu livro O Agir Invisível de Deus. E eu lembro que um ano e pouco depois, quando estava sendo ordenado ao pastorado, nosso querido, saudoso pastor Francisco teve uma experiência quando impôs as mãos sobre mim. Pastor Tomás estava junto, né? Saudoso Miguel, que já está com o senhor também, e estava orando. Ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus, que falou com ele a respeito do meu acidente, das coisas que eu estava passando, da crise que eu estava vivendo. E basicamente o anjo disse para o Francisco, diga para ele que o acidente de carro que ele teve, né? Embora tenha sido um ataque de Satanás, teve uma permissão divina. E ele começa a falar a respeito de como eu não estava pronto e preparado para aquele lugar onde eu estava entrando. O anjo diz assim, o sucesso dele se transformaria em fracasso, porque ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Ele estava entrando em níveis para os quais ele não estava preparado. E o anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça, mas o anjo diz, mas o Senhor precisava pará-lo para não perdê-lo. E o anjo termina a história falando, ele vai passar por um processo nos próximos anos de muito amadurecimento, antes que Deus o permita ser novamente reintroduzido naquilo que está fazendo. Quando você ouve uma palavra dessa, você pensa, o processo vai ser 1 ano, 2 anos. Depois de 25 anos, que foi a data, né, do meu tempo de pastorado, quando eu fiz a transição para o Marciano assumir alcance, Deus disse, agora estou te levando de volta lá onde nós paramos, 25 anos depois. Sabe por quê? Ninguém amadurece sem tempo. Maturidade nunca vai acontecer da noite para o dia. Eu lembro da época em que mamãe botava fruta na estufa. Vocês lembram disso? Enrola em jornal, bota embaixo dentro do fogão. Você tenta acelerar a maturação. Mas por mais que você possa acelerar, você não vai evitar o fator tempo. Maturidade sempre vai requerer tempo. Mas a pergunta é, só o tempo é necessário? E eu tenho percebido não só que é uma maturidade requerida, que a maturidade não virá sem tempo, mas por outro lado, eu também percebo nas escrituras que só o tempo não resolve. Então, Jesus fala de processos usando figuras da natureza que são similares àquilo que nós vamos experimentar no plano espiritual. Por exemplo, em Marcos 4, de 26 a 29, ele diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que planta a semente. Ela brota sem ele saber como. Aí Jesus diz, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só vai colher quando estiver maduro. Desde o processo do plantio, germinação, tudo isso, cada etapa envolve tempo. Essas coisas não vão acontecer todas da noite para o dia. E a nossa maturidade também não. Mas insisto na pergunta, só o tempo garante tudo? E a resposta é não. Em Hebreus, no capítulo 5, nos versos 11 e 12, nós lemos assim, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. E
E o autor vai dizer, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. No verso 12 ele diz, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Do que ele está falando? Dieta de criança e não de adulto. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele vai falar de tempo, ele vai falar de prática, mas basicamente ele está dizendo, esperava-se que vocês já fossem mestres, estivessem ensinando outros. Por quê? Pelo tempo decorrido. Ou seja, o que se esperava é que o tempo estivesse acrescentando algo a vocês. Mas não acrescentou. Vocês não só não são mestres, como a gente tem que ensinar de novo o beabá, os fundamentos de tudo, porque parece que vocês não absorveram nada. Então, sem tempo não há maturidade, mas só o tempo garante? Também não. Há muita gente que está literalmente perdendo tempo, porque não avança, não cresce e não amadurece. E, gente, a conta da falta de maturidade, ela não se manifesta só no plano espiritual. Ao longo de 30 anos de pastorado, depois de muito aconselhamento, né, dado horas investido nisso, principalmente lidando com casais em crise, honestamente, tinha hora que minha vontade era dar uma chupeta para cada um, para marido e mulher, né, e dizer, vocês são duas crianças, não cresceram. Porque a falta de desenvolvimento emocional é evidente que ela impacta a nossa vida espiritual. E nós percebemos o quê? Essas pessoas tiveram tempo, mas certamente lhes faltou o quê? Alguns processos. Isso é o que eu e você precisamos entender. E eu quero, junto com o ensino, colocar quase que uma espécie de desabafo. A perspectiva da visão familiar mudou demais, né? Mudou demais. Porque eu lembro que alguns anos atrás eu conversei com uma pessoa muito querida. Falei, está planejando ter outro filho? A pessoa tinha um filho só, né? E a vida é uma eterna cobrança. Quando está solteiro, a gente pergunta quando vai namorar, começa a namorar, pergunta quando vai noivar, quando fica noivo, quando é que vai casar, quando casa, quando é que vai ter filho, tem um filho, quando é que vai ter outro, se tiver outro, a gente pergunta mais um. Então a gente está sempre cobrando. Falei, e aí, tem plano de ter mais algum filho? Mas a resposta foi rápida, contundente, intensa. De jeito nenhum. Do jeito que a pessoa falou, eu falei, uau, quanta emoção nisso. Eu falei, por que de jeito nenhum? Ele falou assim, porque ter filho é muito caro. Primeira coisa que alguém poderia pensar é que nós estamos falando de um pai avarento, né? Que simplesmente está pensando só no trabalho que vai dar a ele, mas o ponto não era esse. O que você tem ali, e o que tinha ali, eu posso atestar, conheço a pessoa, era alguém tão disposto a dar o melhor para o filho, que ele falou, para aquilo que eu planejo dar, eu só consigo bancar um, não consigo bancar dois. Não é que ele não achava que valia a pena. Ele simplesmente dizia, eu não consigo manter o padrão daquilo que eu quero oferecer. Mas por mais positivo que soe olhando dessa forma, nós temos uma mudança de pensamento em relação, não só aos tempos bíblicos, gente, mas ao que até pouco tempo atrás nos norteava. Ninguém antigamente pensava, não vou ter mais filho porque custa dinheiro. Antigamente o pensamento era o contrário. É só você olhar para a Bíblia. Quando a palavra de Deus diz que os filhos são como flecha e diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, quanto mais filho melhor. Qual é a lógica aplicada pela própria Escritura? Na sequência o versículo diz assim, não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. Quanto mais filho, principalmente agora falando dos homens, nesse caso específico, o camarada tivesse, na hora de resolver a treta com qualquer vizinho na porta, com aquele monte de guarda-roupa atrás dele de braço cruzado e cara de bad boy, mais segura a família estava. Os filhos sempre eram vistos como aqueles que iam acrescentar algo à família. Não era só proteção, produtividade, gente. Hoje a gente pensa que um filho a mais para comer custa mais. Antigamente se pensava de forma oposta. É mais mão de obra para trabalhar a terra, para plantar, para colher, para colocar mais comida na mesa. E qual é a grande mudança de antigamente para agora? É que antigamente se pensava na chegada dos filhos como quem vai contribuir para a família. E hoje nós pensamos nos filhos como alguém que a família vive em função deles. E essa inversão está causando uma desordem emocional que vai custar mais caro do que a gente já está conseguindo ver ou mensurar até agora. Eu não preciso ir muito tempo atrás, gente. Vou falar da geração dos meus pais. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, eu sou do meio de 3, começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Ralava o dia inteiro, pacoteiro de supermercado para ganhar meio salário mínimo. Eu achei que era mais esperto que eles. Falei, nasci para ser empresário.
para ser patrão, para ter os meus próprios negócios, eu ganhava mais dinheiro que eles me divertindo. Literalmente. Eu fazia pipa não só para soltar, eu fazia para vender. E aprendi técnicas do comércio desde bem cedo, fidelizar o cliente, por exemplo. Então o camarada comprava a minha pipa e erguia, eu descia com a minha, com o cerol na linha, cortava e aparava. Arrumava e vendia de novo para o mesmo cliente, que já estava satisfeito com o produto anterior. Eu fazia dinheiro me divertindo. Eu sou da época anterior a videogame. O pouco que tinha não era para qualquer um, né? Era um gráfico ruim, caríssimo. Então eu sou o remanescente que ainda brincou, jogou bolinha de gude, rodou peão. Tudo virava negócio, gente. A gente, quando rapelava, que era tirar todas as bolinhas de gude do outro, ganhou, eu vendia de volta mais barato do que ele comprar no mercado. Até ganhar de novo, vender de novo, né? Eu fazia a mesma coisa com o peão. Eu fazia mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Só que um dia eu entro em casa, 14 anos. Meu pai está conversando com um amigo na sala, eu cumprimento, né, os dois. Meu pai diz, volta e cumprimento direito seu chefe. Falei, meu o quê? Falou, seu chefe, acabei de arrumar um emprego para você. Eu olho e pergunto, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai diz, não interessa. Eu digo, como que não interessa? Falei, pai, se eu tenho 2 filhos ralando que só para ganhar meio salário mínimo, eu estou ganhando mais dinheiro que eles me divertindo. Meu pai falou, e esse é o problema. Ele diz, trabalho não diz respeito só a dinheiro. Você precisa aprender a ter horário, você precisa aprender a submeter a um chefe, você precisa entender que há uma questão de desenvolvimento de caráter. Ele falou, sua festa acabou, você começa amanhã. Eu olhei, era uma quarta-feira, falei, quem começa a trabalhar na quinta? Podia pelo menos esperar até a segunda, que nem regime. E meu pai disse, tem mais, e o salário não é só seu. Depois de tirar o dízimo, que é a parte de Deus, vai ficar só com esse percentual para você. O resto você ajuda em casa. Aí eu fiquei valente, falei, o senhor não precisa. Ele falou, eu não, mas quem precisa é você. Precisa entender que filho não é um bicho parasita que vai passar a vida inteira sugando os pais, principalmente depois de crescer. Que ele é parte da família. Se é parte da família, não só usufrui, ajuda a construir. Então a partir de agora vai ajudar dentro de casa. Papai subiu o tom, eu, sim senhor. Só que hoje em dia a mentalidade mudou. Os pais querem fazer tudo pelos filhos. Aliás, parece que é uma geração frustrada, dizendo, meus pais não me deram tudo. E aí eles decidiram estragar a próxima geração, sem entender que processos que você passou te ajudaram a crescer. E aí nós começamos a sabotar essas coisas. Gente, a mentalidade mudou demais. Por que é que os pais hoje estão dizendo, não quero ter mais? Custa muito, porque eles só pensam o tempo todo em tudo que eles têm que fazer. Mas não há uma visão de que os filhos precisam participar. Não estou falando, gente, de criança. Mas estou falando de gente que cresceu e precisa ser preparado para a vida. Quem está me entendendo? Então, se nós não mudarmos essa mentalidade, começando da criação dos filhos dentro de casa, nós não vamos produzir amadurecimento. Eu lembro que eu comecei a ter determinadas percepções em Deus, palavras proféticas, e eu sabia, por exemplo, meus filhos, isso era regra de casa, nunca foi regra para a igreja. Meus filhos não podiam namorar antes dos 18 anos. Mas eu falei para minha esposa, falei, amor, nosso filho não namora antes dos 18. Mas não sei se chega aos 19 para casar. Não é algo que eu aconselho para os filhos dos outros. Mas eu dizia para ela, eu tenho uma percepção em Deus de que as coisas vão andar depressa. Quando meu filho fez 15 anos de idade, eu queria tirar algumas coisas dele, né? Quando eu fiz 15 anos de idade, antes disso meu pai já tinha tirado a TV de casa da gente, dizia que não era para focar só em entretenimento. Mas depois aos 15 anos de idade, cheio do Espírito Santo, eu lembro que eu deixei de lado algumas coisas. Primeiro minha bike de freestyle, né? Eu decidi que mesmo na casa dos amigos, em outro lugar que teria acesso, eu ia poupar tempo de entretenimento para focar na preparação do ministério. Então quando o Israel estava chegando perto dos 15, falei para minha esposa, falei, vou tirar o skate dele. O dele não era uma bike de freestyle, era o skate. Falei, vou tirar o skate e o videogame. Falou, por quê? Eu falei, está na hora de preparar esse menino, porque a gente não tem muito tempo para acelerar a maturação dele. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja em outro estado. Eu só tinha falado daquilo com a Kelly e mais ninguém. Quando termina o culto, estamos debaixo de um mover de Deus tremendo, e alguém bota eu ajoelhado no chão, me acabando de chorar, alguém bota a mão nas minhas costas e diz, Deus mandou te dar uma palavra que não precisa explicar para você entender. Deixa o menino com o skate e o videogame. Não mexa nisso, porque ele tem pouco tempo a se divertir, porque ele vai ter que virar homem muito depressa, porque tudo o que Deus tem na vida dele vai acontecer depressa. Eu falei, ok, vou dar um tempo a mais. Mas quando foi chegando perto dos 18, meu filho ganhou uma bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos. E eu sentei com ele e falei, filho, glória a Deus que não se paga pelo estudo, mas só morar lá, viver custa.
Então você vai ter que comer, você vai ter que morar. Por mais simples seja a vida, vai custar e vai custar em dólar. Você tem noção de quanto é? Não. Eu falei, eu fiz um levantamento para você. Não, pai, mas eu tenho meu salário que eu vou trabalhar à distância. Eu falei, a hora que fizer o câmbio, isso aí é nada. Aí quando eu mostrei para ele que com o salário dele ele bancava 1/3 do custo dele, ele desesperou. Mas daqui a pouco ele se ilumina e diz, não, mas tem fulano de tal. Era uma pessoa que a gente nem tinha muito contato. E procura ele e falou, Deus mandou te ajudar, você é um mantenedor. Todo mês, mesmo antes de você ir para lá, eu te dou tanto. Eu falei, ok, faz o câmbio. Ele falou, só tem 2/3. Eu falei, pois é, você não tem nem o que você precisa para sobreviver. Ele falou, pai, você não vai me ajudar? Eu falei, estou disposto a ajudar com outro 1/3. Mas não faço mais do que isso. Você não vai ter luxo nenhum, mas a primeira coisa que você tem que aprender. Eu falei, você está pensando em casar logo. Quem não sabe cuidar do orçamento como solteiro não merece ter uma família para cuidar. Então ou você aprende a ser sério no seu orçamento enquanto solteiro, ou eu não te deixo levar esse negócio adiante. Então vou jogar duro com você. Eu falei, o seu dinheiro, os seus 2/3, vão passar por mim para eu unir com o meu terço e eu te mandar todo mês. Eu só te mando no primeiro dia do mês o dinheiro. Se você gastar o seu dinheiro antes de terminar o mês, você está lascado, porque eu não vou te socorrer. Você está me entendendo? Tô. Repete. Nenhum filho gosta disso. Eu falei, você sabe quando eu falo algo. É que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia. Irrevogável. Eu falei, eu não estou de brincadeira. Você tem isso para comer. Você pode dividir por 30 dias e dizer, eu como isso todo dia, vai dar certo. Eu preferia comer um pouquinho pior nos 5 dias da semana e no fim de semana comer melhor. Mas você gerencia como você vai fazer. Se você gastar o dinheiro antes, não me peça que eu não te socorro. E aí de vocês tentar passar por cima de mim e na sua mãe. Primeiro mês tudo bem. Segundo mês tudo bem. Terceiro mês, falta 3 dias para acabar o mês, ele me liga. A gente falava praticamente todo dia, mas a conversa começa assim, então pai. Quando o filho começa, então pai, já levanta a bandeira vermelha. Falei, então o quê? Falei, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar o mês, mas o senhor não pode me adiantar o dinheiro do mês seguinte? Falei, não. Falou, o senhor não tem? Falei, tenho, o dinheiro está parado na conta. Mas nós temos um trato. Falei, pai, mas são só 3 dias. Falei, te digo mesmo, são só 3 dias, você espera. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo a gravidade. Falei, então me explique. Ele falou, eu não tenho o que comer. Meu dinheiro acabou. Não tomei café hoje, eu não almocei. E é por isso que eu estou aqui, botando o rabo no meio das pernas, te pedindo ajuda. Eu falei, jejua. Ele falou, o quê? Eu falei, jejua esses 3 dias. Falei, pelo horário você está me ligando, você já teve aula de manhã, uma sexta-feira, agora é só sábado, domingo, nem aula você tem. Eu falei, vá para a casa de oração, se você não tiver força, fica deitado 3 dias no chão. Ele já tinha feito 2 jejuns, 3 dias, eu sabia que ele aguentava. Eu falei, eu não vou te socorrer. Ele falou, o senhor está brincando? Eu falei, não. E aí falei para ele, e você ainda vai me agradecer. Eu odiava quando meu pai falava isso, mas eu senti uma alegria de passar isso para a próxima geração. Eu falei, um dia você vai entender e vai me agradecer. É lógico que a sabedoria nos ensina algumas coisas. Não falei nada para a mãe do garoto. Esperei passar os 3 dias, mandei o dinheiro, quando ele tinha comido, estava tudo bem. Fui conversar com a dona Kelly com a perspectiva correta. Falei, esse seu filho é uma bênção, não é? Ela falou, e não é mesmo? Eu falei, não. Você está sabendo que ele fez um jejum 3 dias na água? Ela, não. Eu falei, acabou de terminar. Ela, glória a Deus. Aí, eu falei, tá certo que eu tive uma pequena participação. Ela falou, você é um pai incentivador. Eu falei, então, dessa vez não foi só incentivo, fui eu que mandei ele jejuar. Não, mas quando você tem esses comandos de Deus, é muito importante. Eu falei, não foi comando de Deus não, mandei porque o quê? Ele falou, o que é que você não está me contando? Eu falei, respira, não surta, seu garoto é maior de idade, não é mais um bebê. Lembrou disso? Lembrei. Aí eu contei a história para ela. Eu falei, amor, isso não é cruel só para uma mãe. Isso foi difícil até para mim. Mas eu tive um comando claro de Deus. Se você socorrer ele agora, ele não vai aprender nunca. Ele vai folgar todo mês. Eu preciso forjá-lo, eu preciso transformá-lo num homem. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou confiante em Deus. Ela falou, mesmo assim é difícil. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero pedir um favor a vocês, mães. Se não fosse o amor de uma mãe, nós os filhos cresceriam tudo lesado. Mas assim, lesado em alto nível. Porque Deus fez todas as coisas com sabedoria. E a mãe tem uma capacidade de conforto, de consolo inigualável. Mas mãe, me ouça, tudo que Deus fez foi com sabedoria. Não só o amor e o consolo da mãe.
A severidade de um pai é importante no desenvolvimento do caráter e na formação de todos os filhos. E eu quero pedir algo a vocês. Pare de atrapalhar os seus maridos a serem firmes. Porque algumas mães estão estragando os filhos em vez de ajudá-los. Porque estão roubando deles processos de amadurecimento. A maioria de nós teve que lidar com um monte de dificuldade. E a gente acha que os filhos não podem ter dificuldade nenhuma. Estamos colocando eles dentro de uma bolha em vez de prepará-los para a vida. Eu lembro que levou mais ou menos uns 2 anos e meio. Meu filho já estava casado, um dia ele me liga e falou: pai, estou ligando para te agradecer. Falei: agradecer o quê? Você me deve muita gratidão para muita coisa. Eu falei: lembra quando o senhor me fez fazer aquele jejum compulsório? Falei: lembro. E ele falou: e você me disse que um dia eu ia te agradecer. Ele falou: pai, eu estava pensando essa semana, eu não seria o homem de família que eu estou me tornando se você não tivesse me ajudado. Eu também não seria o homem de Deus que eu estou me tornando se o senhor não tivesse me ajudado. Porque depois que esse episódio passou, eu falei: filho, aprendeu a cuidar do orçamento? Ele falou: com certeza, nunca mais vou vacilar. E nunca mais vacilou mesmo, né? Porque a lição foi firme, foi precisa. Tá certo que há perspectivas e perspectivas para se olhar isso. Um dia meu filho recebeu um vídeo que alguém mandou do YouTube, né, com aquele título bem sensacionalista: pai faz o próprio filho passar fome para ensinar a lição. E disse: que doido, quem faria uma coisa dessa? Aí ele vai ver, era eu contando a história dele. Eu perguntei para ele: como você se sentiu na hora que nós tivemos uma conversa? Porque nós nunca falamos sobre isso. Ele falou: pai, na hora me bateu a indignação. Primeira coisa que eu penso é: que pai é esse que se recusa a dar comida para o próprio filho? Fala: você não pensou que filho é esse que não ouve o conselho do pai sobre... Ele falou: não, me fiz de vítima. Ele falou: e o sentimento no início foi ruim. Eu falei: como é que você lidou com isso? Foi enquanto eu jejuava e orava muito nos 3 dias. Ele falou: o Espírito Santo falou para mim: não olhe para o seu pai com a lente momentânea das suas emoções. Olhe para o que seu pai tem sido para você a vida inteira. Ele falou: pai, o senhor sempre me amou, o senhor sempre cuidou de mim, sempre investiu em mim, sempre lutou pelo meu melhor. Então aquele sentimento isolado não cabe no resto do que é a pessoa que o senhor sempre demonstrou ser. Então eu decidi acreditar que o senhor sabe alguma coisa que eu ainda não sei e que chegaria o momento de agradecer. Mas eu lembro que a próxima lição que eu falei para ele, falei: filho, por mais que você cuide do orçamento, eu sei que você vai levar a sério isso daqui para frente. Pode ter momentos onde de fato a coisa vai fugir ao controle, imprevistos vão surgir. Eu falei: se isso acontecer, ele falou: posso te ligar? Eu falei: não, o acordo continua o mesmo. Eu falei: quantos milagres você viu, milagres de provisão dentro de casa enquanto você crescia? Ele falou: muitos. Eu falei: Deus não mudou, filho, é o mesmo. Mas está na hora do Deus do seu pai se tornar o seu Deus. E se algo acontecer, você nem ouse me ligar que eu não vou te socorrer. Mas você pode buscar Deus, você pode começar a viver os seus milagres. 2 meses depois, o dinheiro dele aconteceu imprevisto, eu tinha certeza que ia acontecer isso. Ele fez de tudo, desdobrou, esticou. Faltava 2 dias, o dinheiro terminou. Ele não me ligou, só contou a história depois. Ele pensou: quem jejua 3, jejua 2. Mas ele está na metade do primeiro dia do jejum. Ele fala: Deus, eu tenho jejuado muito para te buscar por amor, mas não quero fazer isso, obrigado não. Ele falou: eu só fico lembrando do meu pai dizendo que está na hora de eu descobrir o meu Deus e o Deus das minhas provisões. Ele começou a orar: eu quero pedir que o Senhor faça algo, que o Senhor interfira. E eu ainda tinha dito algo para ele. Eu falei: os últimos $10 você nunca gasta. Você nunca sabe o que é que você vai precisar. Uma locomoção urgente, não tem gasolina, não tem transporte. Falei: os últimos $10 é proibido tocar. Então, chegou em 10, você não tem. Isso é uma reserva. E ele tinha $10 no bolso, mas ele estava levando aquilo a sério. E ele começou a orar e dizer: eu quero que o senhor faça algo, porque eu não vou desrespeitar meu pai. Então eu não tenho esses $10. Enquanto ele estava orando, aquela oração foi aquecendo, pegando fogo, o coração dele foi fervendo. Teve uma hora que o Espírito Santo falou para ele: vá para a cafeteria agora. E ele simplesmente levanta, sai da sala de oração, vai para a cafeteria, pega a fila. Todo mundo está sendo atendido, ele pensando: o que eu vou fazer na hora que chegar a minha vez? Porque eu não posso gastar os $10. Quando finalmente a última pessoa está sendo atendida antes dele, o camarada vai pagar a conta quando termina o pedido, olha para ele, olha para o caixa, olha para ele de novo e fala em voz alta: meu filho, ouvi, nunca se viram na vida. Tudo que esse menino pegar é por minha conta. Eu estava para largar um glória a Deus e meu filho disse que falou assim: não, cara, que isso?
Falei, filho, pelo amor de Deus, tu entra na fila sem dinheiro, pedindo que eu faça algo, e fala, não, que isso? Ele falou, pai, eu nem sabia o que ia acontecer, eu não estava preparado para aquilo, fiquei sem graça. Mas o cara ficou insistindo. Não, eu vou pagar, Deus colocou no meu coração, eu vou pagar a sua comida hoje. Meu filho, não precisa. O cara insistiu tanto. O que você quer? Eu falei, não, tá bom, então só um café. Aí ele falou, você não veio aqui só para tomar um café? Eu falei, quer saber, não vou perder tempo com você. Virou para o atendente e falou, você conhece ele que deve vir aqui todo dia. O que ele normalmente consome? Falei, além do café, ele compra esse muffin salgado. Ele falou, me dá os dois. Pagou. Pegou o troco, botou no dinheiro dele. Falou, isso é algo entre você e Deus. Você estava orando agora há pouco e resolvendo. Meu filho teve um surto de fé. Surtou. Foi, pai, naquele ano que eu fiquei ali no Kansas, antes de ir para Tulsa, né? Ele falou assim, eu tive essa mesma experiência 3 vezes, de entrar na fila sem dinheiro e dizer, Deus, eu vou confiar no Senhor, eu fiz minha parte, agora é contigo. E sempre acontecia algo. Eu falei, pai, eu tenho vivido milagres, eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias, porque primeiro o Senhor me ensinou a ser homem, e depois o Senhor me ensinou a ser homem de Deus. Eu falei, não pense você que já me agradeceu tudo que podia, você ainda vai me agradecer mais. Mas é bom você ver o resultado disso. Mas queridos, preste atenção, nós precisamos resgatar algumas coisas que diz respeito ao entendimento de processos. Eu lembro de um dia que eu chego em casa e minha esposa não está triste, mas não está feliz. As mulheres às vezes são difíceis de decifrar, mas tem hora que você não entende, mas você sabe que tem algo que não está legal. Falei para minha esposa, falei, está tudo bem? Tá. Falei, não está. Tá, não está. Você não está feliz? Não está triste. E esse é o problema, você não está nada, você está estranha. Com muita dificuldade, apertando, ela, estou com dó de Israel. Eu falei, dó por quê? Falou, ele está lá nos Estados Unidos, sem dinheiro para quase nada. Eu falei, meu amor, e você estudamos escola pública? Nós é que não tinha dinheiro para nada. O menino está na América, mesmo que estiver passando fome, está passando fome na gringa. Eu falei, o que é que está pegando? Isso, na verdade, foi antes do jejum compulsório. Ela falou, não, a gente estava numa chamada de vídeo, teve uma hora aqui na cozinha, eu passei na frente da cesta de fruta. Ele falou, ai mãe, que saudade dessas frutas, porque a verba aqui não dá para comer fruta, aqui fruta é cara. Falou, estou com a dó dele. Continuei a conversa, encerrei sem dar na cara, saí, peguei meu telefone, subi para o andar de cima, o quarto onde ela não ia ouvir, chamei meu filho. Ele olhou, pai, tudo bem? Falei, tudo bem, coisa nenhuma. Falei, eu estou te criando para ser homem. Você quer casar? Quero. Então aprenda a ser homem. Homem não chora com mulher. Você não chora com a sua mãe, você não chora com a sua esposa. Se você quiser chorar, chora com Deus, chora comigo, chora com os seus amigos. Mas você tem que ser homem e trazer estrutura, estabilidade emocional para sua casa. Próxima vez que você chorar que não tem fruta para comer para sua mãe, não vai faltar só fruta para você comer. Você está me entendendo? Sim, senhor. Eu lembro que meses depois aquele falou, acho que Israel adaptou bem, nunca mais reclamou de nada. A gente tem que mudar a maneira como estamos tocando nossa casa, gente. O propósito da administração não é falar sobre família, mas eu não quero jogar fora esse gancho. Por quê? Muitos de nós estamos tendo problemas com Deus, por questões que nos faltaram dentro de casa. Uma geração que cresce com limites, ouvindo não, ouvindo espere, não tem dificuldade quando Deus fala não ou espere. Mas uma geração mimada, que cresce sem nunca ouvir não, nem espere. Quando Deus vai falar não, e Deus não vai jogar o jogo que seus pais jogaram com você se foram moles, aí você começa a ter um monte de gente com crise de fé. Deus não me ama, Deus não está fazendo tudo que eu quero na hora que eu mando. E nós temos um monte de gente abalada porque não entende o processo. Quais são os processos, gente? Tiago capítulo 1, para a gente encerrar. Versículos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Se a Bíblia falasse motivo de alegria já é um desafio, mas aqui está dizendo de grande alegria. O quê? O fato de passarem por várias provações. Não é nem só provações, várias. Motivo de grande alegria passar por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O texto continua e diz, ora, perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Meu querido, se eu pudesse entrar numa hipotética máquina do tempo, voltar atrás, arrumar, mudar tudo na minha vida que eu quisesse, eu posso te dizer hoje com toda certeza, eu não escaparia de nenhuma dificuldade que eu passei. Porque foram elas que me forjaram, foram elas que me fizeram crescer, amadurecer, elas foram processos de Deus. E muitas vezes o desespero, a aflição que a gente está, a falta de alegria, é porque a gente
já sabotou tanto isso dentro da própria criação, onde nós não temos nem perspectiva para que Deus possa usar. Aliás, quando o camarada está lendo lá que Deus nos corrige como o pai corrige o filho a quem ama, tem gente que nem consegue entender mais perspectiva de amor. Porque a correção está desaparecendo da casa de muitos. E nós perdemos completamente a capacidade de entender, de relacionar com Deus e de corresponder com Ele por outro lado. Então me deixa recapitular. Nós somos filhos, como filhos somos herdeiros. A herança é muito maior do que nós podemos mensurar. Mas para ter acesso a ela, nós vamos precisar de mais do que fé. Vamos precisar de maturidade. Maturidade não virá sem tempo, mas também não virá só com tempo. Vai requerer processos. E nesses processos, nós vamos experimentar. Eu lembro quando era criança e às vezes acordava reclamando de dor. Minha mãe explicava que eram as dores do crescimento. Durante muito tempo achava que isso era mito. Depois descobre que é verdade. A criança tem uma hora que acelera o crescimento, está literalmente esticando. E vai ter, inclusive, dores físicas. E há momentos que no plano espiritual, eu e você vamos sentir algo parecido. Jesus usa uma outra analogia. Diz que quando chega a hora da mãe dar a luz ao filho, ela sente tristeza. Mas logo depois ela não vai lembrar da tristeza, por causa da alegria de abraçar o filho que chegou. Há momentos onde nós vamos passar por provas e elas vão gerar desconforto. Mas quando eu e você chegarmos no resultado final, nós vamos descobrir que nós saímos melhores do que entramos. Mas esse amém não foi ainda empolgado. Deixa eu tentar te convencer. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são lançados na fornalha. A Bíblia diz que quando eles saem com uma intervenção divina, não tinha cheiro de fumaça, não tinha queimado um fio de cabelo. A Bíblia diz que o fogo não teve poder sobre eles. Nada havia queimado, exceto uma coisa. Qual foi a única coisa que queimou? O rei Nabucodonosor, Daniel 3, 24 e 25 diz: nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo. O povo está em volta e diz: é verdade, rei. Diz: mas eu vejo 4. Tinha um a mais, você sabe muito bem quem era. Ele diz: eu vejo 4 homens soltos, andando pelo meio do fogo. A única coisa que o fogo teve o poder de queimar eram as amarras que os prendia. Deus não envia a prova para destruir você. Deus usará a prova para destruir aquilo que te prende, aquilo que te impede de crescer. E quando eu e você saímos, não vai ter cheiro de fumaça, não vai ter lembrança, mas também não vai ter mais amarra. Lucas 22, 31 e 32, Jesus tem uma conversa estranha com Pedro. Como diria o carioca, sinistra. Jesus disse para Pedro assim: Simão, Simão. Aliás, toda vez que Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguidas na Bíblia, e você vai encontrar isso 7 vezes, sempre o que vem na sequência é uma crise. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Você imagina se isso é uma conversa que você tem com Jesus? Quão agradável. O diabo está querendo passar a peneira no 6 para ver o que é que sobra. Aí imagino Jesus fazendo uma pausa dramática e o Pedro: Jesus, o senhor não ia deixar, né? Aí Jesus está quieto e o Pedro: Jesus, o senhor não ia deixar. Aí Jesus olha para o Pedro e diz: Simão, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Traduzindo: permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu esteja abandonando você. Eu sigo intercedendo por você. Mas Jesus diz para ele: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele está dizendo: você vai sair dessa melhor do que entrou. Eu não vou te poupar do desconforto. Aliás, essa foi a frase que meu filho usou quando ele ligou para me agradecer. Ele falou: pai, se o senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me roubado o resultado do amadurecimento. Jesus olha para Pedro e, em outras palavras, está dizendo: eu não vou te poupar do desconforto do processo, porque eu estou mais interessado no resultado do processo, que será o amadurecimento. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Deuteronômio 32, 11 e 12. Deus diz que carregou seu povo no deserto, a geração que ele tira do Egito, e diz que os carregou nas asas da águia. O que significa essa expressão? Águia não é um meio de transporte, tipo ônibus que você vai ver carregando passageiro. Mas dentro da natureza, não é com todo tipo de águia.
Mas dentro da natureza, o único momento onde você encontra isso é o chamado voo de adejamento. Chega um momento onde a águia mãe olha para os filhotes e ela sabe que chegou a hora de deixar o ninho. Mas é confortável demais para eles ficar lá. E ela começa a expulsá-los do ninho. E muitas vezes a águia tira o filhote na asa e se lança num voo que a princípio pode parecer panorâmico. E de repente ela dá uma sacolejada na asa e diz: te vira. E no susto e no desespero, os filhotes normalmente aprendem a voar. Há casos onde ela tem que dar o rasante e recuperar o filhote que ainda não conseguiu voar. Quando a Bíblia usa esse paralelo, de alguma forma Deus está dizendo: eu também vou tirar vocês da zona de conforto. Em alguns momentos vai parecer que eu estou jogando vocês na fogueira, mas eu quero que vocês cresçam. Mas quanto mais mimada for uma geração por processos que nos são roubados, mais dificuldade nós vamos ter de entender a maneira como Deus lida. Mas preste atenção, seus pais foram moles com você. Deus não vai jogar o jogo deles. Ele não vai abrir mão de princípios. Então você entende isso pela sabedoria bíblica e aceita o conforto do Espírito Santo. Ou o processo será mais doloroso, mas que vai rolar, vai rolar. Mas qual é o resultado final? Não é um Deus querendo que eu e você soframos. É um Deus querendo nos levar ao resultado do amadurecimento, para que a gente possa acessar uma herança ainda maior, na sua plenitude. Quem está entendendo, diga amém. Pai, nós oramos pedindo graça e favor, não apenas para o entendimento, mas para a aplicação da Tua palavra de forma pessoal, individual. Oramos que o Senhor, além de trazer compreensão dos princípios da Tua palavra, que o Senhor provoque e gere em nós a devida resposta de entrega, de rendição, de confiança no Senhor e nos seus cuidados. Nós pedimos graça e favor do Senhor, tanto para que possamos ser famílias que natural e emocionalmente promovam um ambiente de crescimento e amadurecimento, como também, ó Deus, que possamos viver um ambiente de preparação dos filhos espirituais, para que possam viver os processos de maturidade, porque será a única forma através da qual teremos acesso à herança plena. Eu sei que há alguns que estão nesse momento sentindo as dores do crescimento, e nós clamamos bálsamo sobre o coração deles. Nós não te pedimos que o Senhor os poupe do desconforto do processo, apenas que o Senhor os sustente e que eles consigam vislumbrar aquilo que os aguarda depois. Que haja fortalecimento sobrenatural, para que o processo não seja interrompido, não seja abortado, mas chegue ao seu pleno resultado. Que cada um de nós possa viver todos os teus processos, crescer e chegar nesse lugar que o Senhor planejou para cada um de nós. A perfeita varonilidade, o estado de pessoa adulta, completa. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.